Queridos irmãos e irmãs, estamos então no sábado, da sexta semana do tempo comum, é o último antes de nós iniciarmos a quaresma, como já tinha dito no início. E a quaresma sempre é esse tempo forte, de conversão. A igreja se reveste de roxo, não se canta o glória, não se canta o aleluia. Então é um tempo realmente marcante, que convida à mortificação, à penitência. É um tempo muito austero, comparado com outros que a gente tem na nossa liturgia. O tempo da quaresma são essas 5 semanas de preparação para a Páscoa, que é um tempo realmente de deserto. E o deserto não é um lugar agradável, não é praia. O deserto é um lugar de privação, onde estão os animais mais peçonhentos da terra, no deserto. Então nós estamos para entrar nesse tempo forte, marcante, de penitência e de conversão. E é muito interessante a gente perceber que nas duas pontas da quaresma existe alegria. Na ponta de cá tem a alegria do carnaval, A gente está vivendo justamente esse momento. E na ponta de lá tem a alegria da Páscoa. E aí qual é a ideia que a gente reflita hoje? Em que terminam essas alegrias? A alegria do carnaval, se a gente, ainda que seja vivida de maneira honesta, justa, assim, como um cristão tem que viver, como dizia Dom Henrique Soares, de saudosa memória, cante, brinque, pule, trabalhe, mas faça tudo isso como cristão. Não é pecado se divertir, desde que o divertimento não fira os princípios e a sua consciência de fé. Bom, enfim, qual é a diferença entre essas duas alegrias que estão nas pontas da quaresma? A alegria de agora, ela termina nas cinzas. Ainda mais para quem vive descontroladamente, a alegria do carnaval, ela termina em ressaca. A alegria que esse mundo oferece, ela é passageira. Ela termina com a igreja dizendo, lembra-te que tu és pó, e ao pó tu vais voltar. Memento mori, como diz uma ordem religiosa, uma frase em latim que quer dizer, lembra-te que tu vais morrer. Então a alegria do carnaval termina nas cinzas, termina em ressaca, termina nessa verdade da qual ninguém pode fugir. Todos nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Nossa, mas essa é uma palavra muito dura. Eu sei, e é a verdade de todos nós. E é muito interessante a gente perceber uma coisa, viu? Eu estava lendo esse artigo ainda essa semana. Falava dos católicos de cinzas. São aqueles que vêm mesmo na quarta-feira para receber as cinzas na cabeça e dificilmente volta depois. Mas é muito interessante que no momento em que a igreja fala, você vai morrer, você é pó, você precisa se converter, é o momento em que as nossas igrejas mais enchem. Não sei se vocês já repararam isso, Na paróquia a gente vê que realmente é assim. As pessoas, ao mesmo tempo em que elas fogem de um comprometimento maior com a fé, com a religião, no dia em que a igreja mais lembra a nossa verdade miserável, é o dia que a igreja mais enche. Que coisa estranha essa. Mas é uma coisa assim de se perceber como sendo realmente algo que o coração humano entende, busca, sabe que é assim. Então a alegria de agora termina nas cinzas. Só para nos lembrar que qualquer alegria que esse mundo ofereça, vai passar. Vai passar. Do mesmo jeito, qualquer sofrimento que a gente tenha que enfrentar nesse mundo, vai passar. Acho que o episódio da transfiguração hoje é exatamente para nos dizer isso, Porque a transfiguração é uma antecipação daquela alegria plena da Páscoa. Jesus precisou se transfigurar para os discípulos, por quê? Eles estavam com dificuldade de aceitar essa história de cruz, de sofrimento, de morte. Quem está acompanhando a liturgia diária sabe que Jesus vem falando desde terça, quarta-feira. Na terça ele curou o cego. Não, na quarta ele curou o cego, Na quinta ele pergunta aos discípulos, quem as pessoas andam dizendo que eu sou? E vocês, o que dizem? Aí Pedro responde, tu és o Messias. Muito bem, Pedro, só que eu vou sofrer, eu vou a Jerusalém, o Filho do Homem deve morrer na mão dos judeus, etc.
E aí Pedro repreende Jesus porque não aceita essa história de cruz. Não, mas na minha cabeça Messias é alguém vitorioso, triunfante. E o senhor vem falando de cruz? Pedro repreende Jesus. Aí Jesus precisa corrigir a visão de Pedro. Curou um cego num dia e curou Pedro da sua cegueira no outro. E depois, o evangelho de ontem. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, Jesus insiste nessa história de cruz, e me siga. E aí os discípulos parece que não estão aceitando muito bem essa história. Não, sofrimento para quê? Para com isso, Jesus, e não fala isso. Deus te livre disso. Aí o que Jesus faz? Fala, vem cá comigo. Pedro, Tiago, João, vamos ali. Vou mostrar um negócio para vocês. E aí Jesus se transfigura diante deles para antecipar a glória da ressurreição. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu falei da cruz para vocês, mas agora eu quero mostrar o que está depois da cruz. Para ver se vocês aguentam melhor, se vocês enfrentam com mais coragem a cruz que é necessária. Já repararam que nas palavras de Jesus, a cruz nunca aparece como uma opção, como um acidente. Ah, Jesus estava indo para Jerusalém e apareceu a cruz. Não, ele sabia que ela era necessária. Toda vez ele fala, o Filho do Homem deve sofrer, deve morrer. Deve é necessidade. Então os discípulos, para poderem aceitar essa verdade, da qual ninguém escapa, precisam ver Jesus transfigurado, para antecipar a alegria que está depois da quaresma, a alegria que está depois da cruz, para ver se eles entendem um pouco melhor. Não bastasse a visão de Jesus transfigurado, vem a voz do céu para dizer, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E o que ele diz? Existe cruz, tem que passar por ela, não dá para fugir dela, ela é necessária, não é opção, não é um acidente. Então a voz do Pai vem para confirmar tudo isso, né? E só para concluir um pouquinho essa reflexão, existe a história de um rei que ganhou um anel de presente. E nesse anel estava escrito uma frase muito emblemática, né? No anel estava escrito assim, no dia da coroação o rei recebeu esse anel. E estava escrito, isso vai passar. Então é muito interessante que a gente também tenha, né, se não um anel, mas pelo menos na consciência essa frase, isso vai passar. Ah, eu estou muito feliz, isso vai passar. Ou então eu estou muito triste, estou muito para baixo, estou muito deprimido, isso vai passar. Enquanto estamos nesse mundo, nenhuma realidade aqui é definitiva. Eu chamei a atenção para essas duas alegrias que estão nas pontas da quaresma por causa disso. Essa de agora vai passar, vai acabar nas cinzas. A outra, que é a alegria da ressurreição no final da quaresma, não acaba. Porque é a alegria da ressurreição, é a vitória definitiva da vida sobre a morte. É a vitória da graça sobre o pecado. Essa vitória vem de Deus, é Deus quem dá, por isso ela não acaba. Na alegria da Páscoa não tem ressaca, não tem cinzas. E se vocês repararem também na organização do ano litúrgico, vocês vão perceber isso. Quantos são os dias da quaresma? Quantos? 40. Quantos são os dias da Páscoa? 50. Do domingo de Páscoa até Pentecostes, e tudo isso é Páscoa, é o tempo pascal, são 50 dias. Aí a gente pensa assim, puxa, a gente tem que fazer penitência, tem que fazer... Tá certo, mas são só 40 dias, depois você tem 50 para celebrar, para viver as alegrias da ressurreição. Até a igreja, na organização do tempo, do calendário, já mostra isso. Que a alegria que Deus tem reservada depois da cruz é muito maior do que o tempo de cruz que a gente passa por aqui. Então o evangelho de hoje, providencialmente, né, é a transfiguração de Jesus para nos mostrar isso. A gente vai entrar num tempo forte de oração, de penitência, vai ser um tempo de privação, tem que ser. A gente precisa se corrigir em muita coisa, e a gente só faz isso por um método assim, mais duro conosco mesmos, né? Mas vai passar, e depois a alegria que Deus tem guardada para nós lá no final, é uma alegria perene, que segue, que não acaba. Quando a gente chega lá, a gente nem lembra
né, desse tempo de privação pelo qual a gente passou. E, agora também para terminar, não sei se você já está se preparando para a quaresma. Nós aqui estamos, né, já convidamos, temos um grupo já de 150 pessoas, acho que um pouquinho mais talvez, que estão lá conosco no WhatsApp para poder receber o material de oração, que todo dia a gente vai enviar, né, vai ter lá o horário espiritual, que a gente vai ensinar como é que usa. Todo dia você vai lá no seu horário espiritual. Hoje era para eu não comer carne, eu fiz isso, eu fiz essa mortificação, eu vou lá e marco. Quer dizer, a gente vai ter um programa de devoções, de oração, mas também de vida espiritual para a gente se corrigindo. Bom, só para fazer propaganda, né? Mas não era para isso que eu ia dizer isso não. É porque a gente tem uma mentalidade assim, até desde pequeno a gente é acostumado com muito não. Você vai pegar um doce antes do almoço? Não pode. Então a gente introjeta muito não. E a gente acaba vivendo a vida com esse não na cabeça. A gente tem um desafio para enfrentar, já vem aquele sentimento, eu não vou conseguir, não vai dar. Não é assim? Parece que diante da dificuldade, a primeira coisa que surge dentro de nós é o não, que a gente já ouviu tantas vezes e que acabou introjetando. E, gente, é impressionante isso. Claro que tem exceções, mas a força do nosso pensamento determina a qualidade das nossas ações. Guarda isso. A força do meu pensamento determina a qualidade das minhas ações. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu cérebro entende o que eu estou dizendo. Se eu, diante de um desafio, digo, não vou dar, não vou conseguir, não vai dar, eu não consigo. Porque eu já me determinei a não conseguir. Então é isso que significa. A força do meu pensamento determina a qualidade das minhas ações. Estamos para começar a quaresma. Você vai fazer penitência? Ah, não consigo. 40 dias é muito tempo. Se a gente se determina no não, realmente não consegue. Então qual que é a proposta? Que a gente troque o não dá por um se der. Já é diferente. Não tem garantia. Ah, eu sou bom, eu vou conseguir. Não, não é isso. A gente sabe que a gente tem limite, que a gente tem fraquezas. Mas se você troca o não dá por um se der, já não é diferente? Vou fazer uma penitência os 40 dias. Ah, não dá. Você vai desistir pelo meio. Vou fazer uma penitência durante 40 dias. E se der? E se eu conseguir? Então você já se anima mais. Então a proposta, até iluminados aqui pelo evangelho de hoje, e pela primeira leitura, que falava muito da fé, né? A fé é você... Cadê? A fé é um modo de já possuir agora o que ainda se espera. E se der? Né? E se eu conseguir? E se eu alcançar? Então você vai fazer a sua quaresma. Às vezes precisa levantar mais cedo para rezar. Ah, não consigo. E se eu conseguir? Se eu conseguir organizar o meu dia? E se eu conseguir arrumar tempo para rezar? E se eu conseguir? Muda então um pouco essa mentalidade de não dar, de eu não consigo, para ir se der. E não se frustre, né? Lembra do anel? Vai passar. Vai passar. Então que o Senhor nos dê, né, a santa alegria de viver a Páscoa, né, depois desse tempo de quaresma, de penitência, de privação. Que o Senhor nos dê a santa alegria de vivermos a ressurreição e de sermos um dia, né, se Deus quiser, também ressuscitados na glória com o Filho de Deus. Assim seja. Amém.